meus amores, dando sequência ao nosso kit maternidade, hoje nós vamos fazer o porta-fraldas, tá? Então, recapitulando os materiais que estão sendo utilizados no kit, fio de malha, tá? Eu tô usando fio de malha residual, tô usando em 3 tons, no tom cinza claro, branco e salmão, tá? Agulha número 7. Uma agulha mais fina para fazer os acabamentos e arremates, tesoura, marcadores, fita métrica e cola de silicone, tá? Que eu costumo fazer os meus acabamentos sempre colando as pontas dos fios, tá bom? Então, vamos ao nosso passo a passo. Espero que vocês gostem. Eu vou iniciar o meu porta-fraldas, a base do meu porta-fraldas com o meu fio cinza claro, tá? Então, meu porta-fraldas, eu costumo fazer ele no tamanho de 20 por 15 e 12 centímetros de altura, tá? Então, o que que acontece? Não existe uma quantidade correta de correntes para iniciar o trabalho. Por quê? Vai depender da espessura do seu fio, vai depender da tensão do seu ponto. Se o seu fio tiver mais fino que o meu, você vai precisar de mais correntes. Se o seu fio tiver mais grosso, você vai precisar de menos correntes. Então, eu como tô acostumada a fazer neste tamanho, é um tamanho padrão para mim, e eu tô utilizando a agulha 7 para essa espessura de fio, então eu sei que eu iniciando com 16 correntes, eu chego no tamanho desejado, tá? Então, o que que eu aconselho vocês a fazerem? A sempre medir a primeira carreira, tá? Não é a corrente, é a primeira carreira de ponto baixo. Se esta carreira estiver com 18 centímetros, você vai conseguir atingir 20 centímetros do seu trabalho, tá? Se ela não tiver, você vai precisar desfazer, aumentar ou diminuir a quantidade de correntes, tá bom? Então, eu vou dar início no meu trabalho aqui fazendo 16 correntes, tá? Então, ó, eu passo a parte menor do fio, né? A ponta do meu fio aqui pelo meu dedo indicador, tá? Coloco a minha agulha aqui e dou uma torcida aqui, ó, fazendo um E, ó, tá? Com a ponta do fio por baixo, ó, tá? E aí, aqui eu faço a minha primeira corrente, tá? Eu não costumo fazer aquele nozinho aqui, apertar e fazer um nozinho, não, não. Eu já utilizo essa aqui como minha primeira corrente. Então, aqui eu vou fazer 16 correntes. Prontinho, ó. Fiz as minhas 16 correntes, tá? Vou fazer mais uma corrente para virar o meu trabalho, porque aqui essa corrente vai servir como o meu primeiro ponto baixo desta carreira, tá? Então, eu gosto de fazer uma marcação aqui, ó, tá? Ó. Nesta corrente, tá? Eu gosto de marcar a segunda corrente, porque aí eu sei que aqui é a minha última corrente da minha base, tá? Então, eu fiz mais um, totalizei 17 correntes, pulo 2, venho na terceira, a partir da agulha, e faço um ponto baixo. Então, aqui, eu já estou com 2 pontos baixos, tá? Ó, que esse aqui vai servir como o meu primeiro ponto baixo, esse é o segundo. E aí, eu venho fazendo um ponto baixo em cada corrente, tá? E eu tenho que totalizar 16 pontos baixos aqui, tá? Dezesseis pontos baixos, tá? Puxo bem aqui para apertar, não tem problema que depois a gente vai esconder ele aqui, ele vai ficar bem apertadinho, tá? Então, ó, tô com 16 pontos baixos nessa minha primeira carreira. Eu vou medir para ver quanto eu tenho aqui, ó.
ó, 18, tá vendo? Um pouquinho mais de 18, mas não tem problema, ele vai ficar um 20 centímetros e meio, tá? Então, como eu já conheço a tensão do meu ponto, o fio que eu tô trabalhando, 16 correntes para mim foi o essencial para atingir 18 centímetros na primeira carreira, tá? Então, agora, o que que eu faço aqui? Ó? Eu faço uma corrente, viro o meu trabalho da direita para a esquerda, deixando o fio que está saindo do rolo para trás, tá? Pulo este primeiro ponto, venho no segundo e faço o meu primeiro ponto baixo, que na verdade é o segundo, porque a corrente que eu fiz para virar o trabalho serve como primeiro ponto da segunda carreira. Então, dou sequência, fazendo ponto baixo sobre ponto baixo, e novamente, eu tenho que totalizar 16 pontos. Então, aqui eu tenho 2. Quatorze, 15, e aí esse 16, ó, nessas duas alças aqui, tá, ó? Aqui e aqui, ó, tá, ó? Aqui eu faço meu 16º ponto, tá? Fiquei novamente com 16 pontos nessa carreira, novamente eu faço uma corrente, viro o trabalho da direita para a esquerda, mantendo o fio para trás, pulo a primeira, venho na segunda, faço o primeiro ponto baixo, que na verdade é o segundo, certo? Continuo fazendo ponto sobre ponto, lembrando que eu tenho que ficar com 16 pontos, tá? Eu vou fazer aqui os meus e quando eu chegar aqui no final, ó, eu retorno com vocês pra gente fazer novamente a subida. Fiz aqui os meus 15 pontos da terceira carreira, então o último, ó, sempre aqui, ó, a gente vai ter duas perninhas de fio, tá, gente? Ó, duas perninhas de fio aqui, tá bom? Aí, a gente vai colocar a agulha bem aqui, ó, tá, ó? Ó, consegue ver? Certo? Ó, faz um fio, um aqui, ó. Tá? Só colocar aqui, faço meu 16º ponto da terceira carreira. Ó, dessa forma, ó, ele vai ficando bem retinho, tá? Novamente, eu viro o trabalho da direita para a esquerda, mantendo o fio que está saindo do rolo para trás. Pulo o meu primeiro ponto, venho no segundo. Ah, perdão, gente, ó, antes de virar, vamos fazer a nossa corrente, tá? Me perdoem. Então, agora sim, eu viro da direita para a esquerda, pulo o meu primeiro ponto, venho no segundo e faço o ponto baixo, que vai servir como meu segundo ponto baixo desta carreira, tá? E dou sequência. Dou sequência até chegar ali no final, lembrando que eu tenho que ter 16 pontos em todas as carreiras, tá? Não posso ter 15 e nem 17. Todas as carreiras têm que ficar com 16 pontos para que o nosso porta-fraldas fique bem retinho, tá? Bem. Quinze. Aí, ó, novamente, ó, eu tenho uma perna de fio aqui, uma perna de fio aqui, ó. São duas perninhas de fio, ó. Tá? É exatamente aqui que eu introduzo a minha agulha, tá? Por debaixo dessas duas perninhas de fio. E faço o meu 16º ponto. Então, não tem segredo. Eu vou seguir fazendo exatamente desta forma. Uma corrente, viro, pulo o primeiro, começo no segundo. Aqui, sempre nessa
E nessa, coloco a agulha bem aqui, ó, tá? Pra ele ficar bem retinho aqui as laterais, tá bom? E aí, eu vou subir o meu trabalho até eu atingir 14 centímetros, tá? Então, eu vou sempre medindo, ó, eu já tô com 5 centímetros aqui, tá? Até eu atingir 14 centímetros. Quando eu atingir 14 centímetros, eu retorno com vocês. Bom, pessoal, finalizei aqui a minha base. Eu fiz 12 carreiras, tá? Eu medi, tá com 14 centímetros, tá? Faltando 1 milímetro para 14 centímetros, então tá bom o tamanho, tá? Pro tamanho que eu quero o meu porta-fraldas. Então, agora nós vamos fazer a volta da nossa base, tá? Então, como é que eu faço aqui, ó? Eu tô com os meus 16 pontos aqui, na minha última carreira aqui de ponto baixo, tá? Aí, eu faço uma corrente, tá? Peraí, eu vou puxar um pouco essa laçada, tá? Pra fazer minha corrente, ó. Eu vou puxar um pouco a laçada, não vou fazer ela muito justinha, tá? Por quê? Porque eu vou virar ela aqui. E eu quero o meu primeiro ponto baixo desta lateral exatamente no mesmo lugar aonde eu terminei o último ponto desta carreira, tá? Então, eu subo um pouquinho a laçada para fazer a corrente e aqui eu faço um ponto baixo, tá? Ó, arrumo aqui, tá? Ó, para ficar uma quina bem certinha. E aí, eu venho fazendo ponto baixo entre uma carreira e outra, tá? Sempre entre uma carreira e outra, forma um espaço, ó. Aqui eu tenho um espaço, aqui eu tenho outro espaço, aqui eu tenho outro espaço, aqui eu tenho outro espaço, tá? Então, eu venho fazendo pontos baixos nesses espaços. Eu fiz 12 carreiras, certo? Então, se eu fiz 12 carreiras, eu tenho que ter 12 pontos até chegar lá embaixo, tá? Então, vou fazer e contar com vocês aqui, ó. Eu já tô com 1, 2, 3, que eu não conto a corrente, tá? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. E o 12º eu vou fazer exatamente aqui onde tá o marcador, tá? 12. Tá? Novamente, eu puxo a minha laçada, faço a minha corrente, viro o meu trabalho. E no mesmo lugar onde está o marcador, eu faço mais um ponto baixo. Posso tirar o meu marcador daqui, tá? Vou sempre ajeitando o meu trabalho, ó. Tá? Vou sempre ajeitando ele. Então, aqui eu já tenho um ponto. E agora, eu vou voltar fazendo 16 pontos nessa carreira, tá? Então, eu tenho um aqui. 2. 3. 4. 5. 6. 15. Aí, o 16º, ó, é exatamente aqui, ó, nesse espaço aqui, ó, aonde se a gente puxar até abre, ó, tá? Mas não precisa puxar. Então, aqui eu faço o meu 16º ponto. Se ele abrir, é só você puxar o fio, tá? Que ele fecha. Então, novamente, puxo a minha laçada, faço uma corrente, viro o trabalho.
No mesmo lugar onde eu fiz esse último ponto aqui, eu faço mais um. Tá? E agora, eu já vou escondendo esse fio aqui, tá? Então, ó, arrumo bem, tá? Pra ficar bem bonitinho aqui, eu arrumo bem direitinho, ó, tá? E aí, do mesmo jeito que nós fizemos aqui, tá? Um ponto baixo no meio de cada, entre uma carreira e outra, ó. Entre uma carreira e outra eu fiz um, agora aqui eu vou fazer outro, aqui outro, aqui outro, aqui outro. Tá? Vocês percebam que formam, ó, os buraquinhos entre uma carreira e outra, tá? E se eu fiquei com 12 pontos baixos desse lado também eu tenho que totalizar 12 pontos baixos, tá? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aqui já tá bom de prender o fio, já posso parar de prender ele aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12. Ó, percebe que aqui a gente terminou uma antes daqui de cima. E tá certo, por quê? Porque nós não vamos fazer outra carreira de ponto baixo aqui em cima. Essa daqui já é o contorno desta parte aqui, tá? Vou puxar, vou fazer a minha corrente. E aí, como vocês sabem, eu gosto de cortar o fio, tá? Então, no caso da... Aí, ó, ajeito bem, tá, gente? Com a mão mesmo. Agora, eu vou ajeitar as minhas quinas, tá, ó? Com a mão, você agora ajeita as suas quinas, ó, tá? Então, vocês sabem que eu gosto de cortar o fio pra fazer a minha carreira de ponto baixíssimo, tá? E agora, não é igual a base redonda, que eu dou 4 voltas e dá certo, entendeu? Às vezes dá certo, às vezes não dá. Então, eu dou umas 6 voltas aqui com o meu fio, tá? Com umas voltas bem largas, tá? Dou umas 6 voltas, corto, e depois eu emendo, tá? Eu emendo o fio. Eu não tenho problema em emendar fio, tá? O que eu tenho problema é em deixar esse acabamento feio, tá? Isso eu tenho problema. Então, ó, eu cortei, eu dei umas 6 voltas e cortei o meu fio, tá? E aí, eu vou tirar ele todinho, tá? Eu vou tirar ele todinho aqui. Com a minha agulha menor, eu venho aqui neste primeiro ponto com a agulha de trás pra frente, ó. Tá? Bem aqui, ó. Entre a corrente e esse primeiro ponto aqui, que aqui a gente tem uma corrente que a gente subiu essa carreira, tá? Aí, eu levo o fio todo lá pra trás. Trago o fio todo lá pra trás novamente. Se vocês não tiverem problema de fazer com ele, puxando ele, não... Fazer direto, né, a carreira de baixíssimo, vocês podem fazer, tá, gente? Eu não gosto de fazer. Por isso que eu corto o fio, tá? Mas se vocês quiserem fazer, vocês podem fazer, tá? Não tem problema nenhum, não, tá? Por que que meu ponto... Ah, tá, ele deu um nó, gente. Ele deu um nó bem aqui. Eu vou desfazer o nó e já volto com vocês. Prontinho, ó, gente. Tinha dado um nó ali, mas, ó, tá vendo, ó? Eu levei ele todinho aqui pra trás, tá?
Ele tá todinho ali pra trás. Aí, eu venho neste aqui, de onde ele tá saindo, coloco a agulha aqui no meio e trago ele pra cá. Pronto, é só isso que eu vou fazer aqui pra dar início na minha carreira de pontos baixíssimos, tá? Vou puxando ele aqui. Prontinho, ó. Ajeito pra ficar bonitinho, ó, igual os demais, ó, tá? E aí, eu venho, ó, ele tá saindo nesse, certo? Então, eu não venho nesse, eu venho neste de cá. E trago ele aqui pra frente, que agora eu vou fazer a minha carreira de pontos baixíssimos, tá? Então, vamos recapitular aqui só uma coisinha. Nós temos 16 pontos aqui, 16 pontos aqui. Eu tenho 32 pontos já. Eu tenho 12 aqui e 12 aqui, 24. E eu tenho uma corrente que eu fiz em cada lateral, certo? Então, 16 com 16, 32, mais 24, 56, mais os 4, 60 pontos. Então, eu tenho que ter, nesta base, 60 pontos baixíssimos, tá? Então, eu venho, ó. Não vou apertar, mas também não vou deixar muito folgado, ó. Entre cada ponto, eu vou fazer um ponto baixíssimo, ó. 1, 2, 3, 4, 5, tá? Um para cada ponto, não vou fazer nenhum aumento, nenhuma diminuição, é um para cada ponto, tá? Então, venho nesse, tá? E faço meu ponto baixíssimo. Ó, fiz meu ponto baixíssimo aqui. Venho no do lado, faço meu baixíssimo. Venho no do lado, baixíssimo, ó. Então, tô com 1, 2, 3 até aqui. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 'Ó, aqui também, tá, gente, ó? Bem aqui, ó, tá? Aí, venho nesse aqui do lado já e faço mais um baixíssimo, tá? Então, eu vou fazer a minha volta da base de baixíssimo todinha, lembrando que eu tenho que totalizar 60 pontos baixíssimos aqui, tá? Então, quando eu chegar aqui, eu volto com vocês. Fiz a minha volta de pontos baixíssimos e até aqui, ó, eu estou com 59 pontos baixíssimos. Tá corretíssimo, porque aqui eu vou simular o último, pra ficar 60. Então, mesmo jeito, tá? Eu deixei bastante fio, não tem problema, eu vou emendar, tá? Puxo ele aqui todo pra cima. Como eu já cansei de falar pra vocês, eu prezo muito pelo acabamento. Então, eu fazendo dessa forma, você não vê aonde tá o início e nem o término do trabalho, tá? Então, ó, embaixo deste primeiro baixíssimo, eu passo a agulha mais fina, trago o fio pra cá. Arrumo, certo? Pra ficar do mesmo tamanho dos outros. E aí, eu trago aqui pra trás, tá, ó? Aqui, ó. Venho aqui por trás, ó, tá? Até eu sair com a minha agulha, bem aqui, ó, aonde tá saindo o fio, ó. Certo? Esse fio que eu trouxe pra cá, ó. Trago ele aqui e puxo ele aqui pra trás.
arrumo pra ficar igual, tá, ó, pra ficar do mesmo jeito que as outras aqui, tá? Prontinho. Ó, o acabamento como é que fica, gente, ó. Não dá pra ver onde tá o início da sua subida, entendeu? Da sua peça. Então, fiz aqui a minha base. Aí, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar o fio, trazer ele pra cá ou pra cá. Deixa eu ver como é que eu vou começar com ele aqui. Pra cá? Tá. Então, ó, eu coloco aqui, ó, minha agulha bem aqui, ó. Tá, ó, o fio tá saindo bem aqui. Aí, nesse aqui do lado. Só que agora eu trago a agulha de cima pra baixo, ó. Tá, ó. De cima pra baixo, eu trago o meu fio aqui pra cima. Só isso, tá? Trago o meu fio todinho pra cima. Porque eu já vou começar a fazer a minha subida exatamente com esse fio. A parede do meu porta-fralda eu vou fazer exatamente com esse fio aqui, tá? Isso aqui depois a gente vai colar e arrematar. Aí, como é que eu vou emendar? Vou mostrar pra vocês agora como é que eu emendo. Eu já trouxe ele aqui pra cima, já tá no ponto de eu começar a subir a parede do meu porta-fralda, tá? Então, como é que eu vou emendar aqui? Vou mostrar pra vocês como é que eu emendo. É até bom, né? Porque às vezes a gente que trabalha com fio residual tem um probleminha no fio, e aí eu já vou ensinar pra vocês como é que eu faço as minhas emendas, tá? Eu não costuro, não. Então, se o fio tá mais fino e eu preciso cortar, se o fio tem alguma emenda feia, eu corto, tá? Aí, eu abro os dois lados aqui, ó, tá? Eu abro. E aí, eu venho com a minha cola de silicone, tá? Aí, eu abro ele bem, tá? Venho com a minha cola de silicone aqui. E ponho aqui uns pinguinhos, ó, tá? Ó. Aí, eu abro este lado e coloco ponta com ponta, ó. Tá? Coloco ponta com ponta. E aí, eu enrolo com o meu dedo mesmo, tá? Ó. Com o meu dedo, eu enrolo o fio. Tá? Enrolo pra cá, enrolo pra lá, e aí eu aperto. Tá? Aperto. E aqui agora eu preciso esperar que ele seque por uns 2, 3 minutinhos, tá? Então, enquanto ele vai ser, ó, faço até assim com a mão, ó, tá? Com cuidado pra não melecar tudo. E aí, enquanto ele vai secar aqui, uns 2, 3 minutinhos, a gente faz aquela pausa para tomar uma água, tá bem? E já retornamos para fazer a subida do nosso porta-fraldas. Prontinho, meus amores, voltando aqui com vocês, aguardei uns minutinhos para secar aqui a minha emenda, tá? Ó, pode puxar que não solta de jeito nenhum, tá? É assim que eu faço as minhas emendas sempre, tá? Coloquei uma blusinha aqui, viu? Que apesar de morar num lugar muito quente, né? Que algumas pessoas não sabem, mas eu moro no Piauí. Para poder filmar para vocês, eu preciso filmar num ambiente fechado, porque moro em condomínio e dá para se ouvir tudo, né? Então, aí eu liguei o ar aqui do quarto e acabei colocando uma blusinha aqui, tá? Então, vocês vão ver essa diferença aqui agora. Mas vamos dar continuidade aqui no nosso porta-fraldas, tá? Então, tô com o meu fio aqui pra cima, já emendado. E assim como nós fizemos nas outras peças, nós vamos subir a parede do cesto, utilizando os pontos baixíssimos, tá? Então, ó, meu fio tá aqui. Eu introduzo a minha agulha aqui embaixo do meu primeiro baixíssimo. E já faço o meu primeiro ponto baixo. E vou dar sequência. Vou fazer um ponto baixo em cada ponto baixíssimo da minha base. Lembrando que eu fiz 60 baixíssimos, eu vou fazer 60 pontos baixos, tá? Gente, tem pessoas que para fazer um cesto retangular, um cesto quadrado, faz aquela jogadinha aqui. Eu vou ensinar para vocês como faz ela, mas eu não gosto, tá?
eu gosto de fazer direto. Porque se você não controlar a tensão do ponto exatamente idêntica, fica uma marquinha bem feia, tá? Então, ó, dá sequência aqui. Vou fazer mais um. Vou fazer mais um. E vou fazer mais um, tá? Aí, como é que o pessoal costuma fazer aqui, ó? Vou mostrar pra vocês bem agora, tá? Vai sempre arrumando, tá, gente? Pra nossa base não emborcar, tá? Ó, o pessoal costuma fazer assim, ó. Tem gente que faz assim, ó. Vem neste aqui, ó, neste próximo baixíssimo. Puxa, mas não fecha o ponto. Solta, tira, vem no segundo, tá? Só que aí é que tá, você não pode puxar. Se você puxar, esse aqui vai ficar feio, tá? Aí você vem, ó, deixa as duas laçadas aqui, ó, tá vendo? Aí você volta nesse, fecha. Ó, você tá vendo, ó? Não pode puxar, senão o ponto vai ficar menor. Por isso que eu não gosto, tá? Dá trabalho. Tem gente que faz assim, tá? E pronto. E aí, ó, arruma e dá sequência ao trabalho, tá? Vai dando sequência até chegar aqui. Aí, nesses dois, faz a mesma coisa. Eu não gosto de fazer assim. Uma outra forma de fazer é, você pula este, vem no de cá. Aí, você puxa, tá? Tira da agulha e segura. Volta neste aqui que você pulou, tá? E puxa. E aí, fecha esse. Vem nesse aqui. E fecha esse. Esta é uma outra forma de fazer, que eu também não gosto, tá? Eu faço direto, tá? Então, faço aqui. Venho do lado. Faço aqui. Venho do lado. Eu faço ponto baixo em cima de cada ponto da minha base, tá? Vou ajeitando com a mão, tá? Eu não gosto que fica aquela coisa marcada, não, tá, gente? Eu prefiro fazer assim, direto mesmo. Então, eu vou fazer a minha carreira de ponto baixo. Um ponto baixo em cada ponto baixíssimo da minha base. Vou totalizar 60 pontos baixos. E aí, eu retorno com vocês quando eu chegar aqui, tá bom? Prontinho, ó. Fiz aqui os meus 60 pontos baixos. Essa carreira eu faço bem devagarzinho, tá? Porque eu não posso apertar o ponto, senão isso aqui vai fazer assim, tá? Ó, então, isso aqui vai fazer assim. Então, não posso apertar muito o ponto, mas também não vou deixar ele muito folgado. Então, eu faço com bastante calma essa primeira carreira, tá? Então, nós vamos agora fazer a subida da nossa carreira, como nos outros trabalhos, tá? Ó, eu tenho o meu primeiro ponto, o meu segundo ponto, tá? Aqui por cima, neste primeiro elo entre o primeiro e o segundo ponto, eu introduzo a agulha de trás para frente. Pego a minha laçada e trago aqui para trás, tá? Prontinho. Puxo o fio que tá saindo do rolo, para diminuir bastante essa laçada, tá? Ó, só puxar. Puxo o fio que tá saindo do rolo, ó. E a laçada vai diminuindo, tá? Esse tamanho tá bom. Neste ponto aqui, ó, neste primeiro ponto, eu introduzo a agulha no meio dele, saindo no meio do ponto aqui atrás, tá? Coloco a laçada, dou mais uma puxadinha e já trago o meu fio pra frente para fazer o primeiro ponto baixo da segunda carreira, tá?
E agora eu vou fazer ponto baixo centrado, ponto em cima de ponto, também totalizando 60 pontos, tá? Então, não tem segredo, agora é só você ir fazendo carreiras de ponto baixo centrado por toda a volta. Em todas as carreiras, você vai totalizar 60 pontos, tá? E a gente vai fazer até atingir 12 centímetros de altura, tá? Então, pela minha base, quando eu queria 14 centímetros, eu fiz 12 carreiras, certo? Então, umas 10 carreiras aqui vai totalizar 12 centímetros. Aí, eu já vejo quanto eu quero mais ou menos de carreiras na cor cinza, para depois mudar para o branco, para depois mudar para o salmão, tá? Então, eu vou fazer umas 10 carreiras, mais ou menos, nesse porta-fralda. Então, eu vou fazer, acho que 5 carreiras de cinza, tá? E aí, quando eu for trocar para cor branca, eu retorno com vocês, tá bom? Bom, meus amores, terminei aqui a 4ª carreira do meu fio, com o meu fio cinza, tá? Eu resolvi fazer só 4, não 5. Aí, eu vou cortar o meu fio, tá? Que eu vou fazer a troca de cores. Então, vou cortar meu fio. Vou puxar o fio aqui pra cima. E vou fazer o meu acabamento, né? Então, sempre entre o primeiro e o segundo ponto, eu introduzo a agulha de trás pra frente. Trago meu fio aqui pra dentro. Ajeito. Venho nesse último ponto aqui. Introduzo a agulha também de trás pra frente. E trago meu fio aqui pra dentro, tá? Ajeito bem a minha peça. Prontinho. Arrumo bem aqui pra ficar igual às outras, ó, tá? E aí, eu pego e passo o fio aqui por dentro de alguns pontos, já pra arrematar ele na próxima carreira que eu vou subir. Prontinho, ó, passei por dentro de alguns, aqui tá bom. E agora, eu vou subir com o meu fio branco, tá? Então, vamos lá. Vou pegar aqui meu fio branco, soltar um pouquinho dele. Como eu faço pra subir? Ó, eu deixo meu fio assim, com a ponta pra direita. Aí, eu introduzo aqui a agulha dentro de um ponto. Me certifico que ele saiu lá atrás no lugar certinho. E trago ele aqui pra frente. Tá, ó. Trouxe ele aqui pra frente, deixo essa ponta pra cá. E faço o meu primeiro ponto baixo. Tá? E dou sequência no trabalho, tá, gente? Novamente, eu vou fazer um ponto baixo centrado para cada ponto da carreira anterior, totalizando 60 pontos, como nas outras carreiras, tá? Então, sem segredo, dou continuidade no trabalho, fazendo um ponto baixo para cada ponto da base, que é a carreira anterior. Base, quando a gente fala base, é a carreira anterior, tá? E vou dar sequência na minha peça, ponto sobre ponto, tá? E vou fazer toda a volta. Chegando aqui, eu volto com vocês. Eu vou mostrar pra vocês como é que eu escondo isso aqui, tá? Eu já mostrei nos outros vídeos do kit, do cesto auxiliar, do porta-cotonete. Mas talvez você que esteja assistindo esse vídeo não tenha visto esses outros vídeos. Então, eu volto pra fazer com vocês, pra mostrar como é que eu escondo essa parte, tá bom? Então, vou terminar minha carreira e retorno com vocês. Terminei aqui a minha primeira carreira branca. Então, entre o primeiro e o segundo ponto, eu já levo a minha laçada aqui pra trás.
arrumo bem aqui e aguardo aqui um pouquinho, tá? Aí, ó, esse fio cinza aqui, ó, que eu já escondi por debaixo de alguns pontos, ó, eu já posso cortar. Prontinho. O cinza eu já cortei. Tá? E agora, vamos esconder o branco aqui, tá? Então, eu pego ele, ó, ele tá bem aqui, ó. Nesse último ponto aqui, ó, eu introduzo a agulha nesta laçada de dentro. E nessa outra laçadinha aqui, ó, que forma aqui dentro, ó. Então, passo a agulha aqui por dentro dessas duas, tá, ó? E trago este fio aqui pra cima. Trago ele aqui pra cima, puxo aqui, arrumo minha laçada. Novamente, igual eu fiz com o cinza, eu vou passar ele por dentro de alguns pontos aqui já pra esconder, tá? Eu passo sempre de 4 ou 5 pontos, tá, gente? Pronto. Já escondi meu fio pra cá. Puxo aqui o fio que tá saindo do rolo pra diminuir a minha laçada. Tá? Pra dar início à minha segunda carreira de fio branco, tá? Eu arrumo os pontos aqui, tá, ó. Aí, ó, nesse aqui, ó, a laçada tá saindo aqui, então, neste ponto aqui anterior, eu já introduzo a minha agulha. Coloco a laçada na minha agulha. Dou mais uma puxadinha aqui no fio que tá saindo do rolo, pra ele fechar um pouquinho mais a laçada. E já trago o fio aqui pra frente, fazendo assim o meu primeiro ponto baixo dessa corrente, ó. Se a laçadinha vier pra frente, só empurrar um pouquinho ela aqui, ó, com a agulha mais fina e pronto, ela já escondeu lá pra trás novamente, tá? E agora eu faço a mesma sequência da carreira anterior. Ponto baixo centrado sobre cada ponto da carreira anterior, totalizando 60 pontos, tá? Então, vou dar continuidade aqui na minha carreira. E aí, quando eu chegar aqui no final, eu vou fazer a troca de cores para a cor salmão, tá? E aí, eu retorno com vocês para fazer essa troca de cor junto com vocês novamente. Terminei a minha segunda carreira com o meu fio branco, tá? Novamente. Vou fazer como eu fiz no cinza, tá? Vou cortar o fio. Puxo ele. Venho entre o primeiro e o segundo ponto. Introduzo a agulha de trás pra frente. Trago o fio aqui pra dentro. Aqui de onde tá saindo, ó, o fio, ó, introduzo a agulha também aqui, nesse meinho, ó, de trás pra frente. E trago o fio aqui pra dentro. Ajeito. E agora, gente, também eu vou ajeitar a minha peça, porque, ó, como a gente tá trabalhando com uma peça mais alta, é natural a gente fazer assim com ela, tá? Então, eu vou arrumar ela bem bonitinha, sempre ajeitando. Cada carreira que eu vou terminando, eu vou ajeitando os meus cantinhos, eu vou ajeitando a minha peça, tá? Porque se a gente deixa pra ajeitar lá no final, essas carreiras aqui de baixo não vão se ajeitar, tá? Assim como quando eu finalizei com o cinza e o outro fio branco, quando eu iniciei, eu também escondo esse aqui por dentro de alguns pontos.
Prontinho. Passei por dentro de 5 e vou agora iniciar com o meu fio salmão. Do mesmo jeito que eu iniciei o branco, introduzo a agulha dentro do ponto que eu vou iniciar, puxo o meu fio por dentro do ponto, deixo uma sobra para fazer o mesmo que nós fizemos com o branco, tá? Ó, aqui ficou o avesso, tá vendo, ó, do ponto, ó? Eu não gosto, tá? Então, desfaço e faço novamente. Prontinho, aqui ficou o direito do ponto, do fio. Então, faço o meu primeiro ponto aqui, ó, tá? E agora, dou sequência na minha carreira na cor salmão. Mesmo jeito, gente, sem segredo, ponto sobre ponto. Quando eu chegar aqui, eu já escondo essa, corto, né? Esse branco aqui, ó, que a gente já escondeu, a gente já pode cortar. Vou fazer o mesmo que eu fiz com o branco, com o salmão. Vou passar ele pra cima, pra não ficar dúvida, quando chegar aqui eu volto só pra fazer esse acabamento desse fio aqui, tá? E aí, depois a gente vai dar sequência nas carreiras salmão até atingir a altura que eu quero pro meu porta-fralda. No caso, eu quero 12 centímetros, tá? Então, eu vou fazendo agora e vou medindo, vou fazendo e vou medindo, até eu atingir a altura desejada, tá bom? Então, eu vou fazer a minha volta, chegando aqui eu volto com vocês. Voltei aqui para mostrar para vocês as delícias, né, de quem trabalha com fio residual. Ó, tá manchado, bem aqui. Aí, ó, tem umas riscas, ó. Vocês estão vendo? Umas riscas. E essa emenda. E continua as riscas. Tá? Então, vamos descartar. Vou desfazer mais um ponto aqui. Aqui tá bom para descarte. Então, daquele jeito que eu faço. Corto. Eu já mostrei para vocês como é que eu emendo o fio em outro vídeo. Mas vou mostrar nesse também, tá? Corto. Pronto, descarto esse pedacinho. E aí, eu abro. Deixa eu ver como é que tá aqui a espessura de um lado e de outro, ó. Ó, tá bem parecida, certo? Esse lado aqui tá até um pouquinho mais larguinho, mas quem trabalha com fio residual sabe que isso pode acontecer. Então, eu pego a minha cola de silicone líquida. Deixo bem abertinho aqui meu fio. Pronto. Coloco um pouquinho de cola aqui, ó. Aí, eu abro esse lado do fio. Coloco aqui por cima. E agora eu enrolo com o meu dedo mesmo, ó. Enrolo pra cá, enrolo pra cá, e aí eu aperto, ó. Então, faço assim, ó, com a mão, ó, com cuidado pra não... E agora eu espero, tá, gente? Uns 2, perdão, uns 2, 3 minutinhos, pra ele ficar bem sequinho, tá? E aí, depois que ele seca, ele não solta, pode puxar que ele não solta, tá? Então, é isso, eu espero ele secar uns 2, 3 minutinhos e dou continuidade no meu trabalho, tá bom? É assim que eu faço as minhas emendas de fio, tá? Terminei aqui a minha primeira carreira com o salmão. Vou cortar aqui o branco que eu escondi.
Como nós fizemos em todas as outras carreiras, entre o primeiro e o segundo ponto, introduzo a minha agulha aqui nessa laçada de trás para frente, nessa correntinha, né, que se forma aqui em cima de cada ponto baixo. Levo a minha laçada aqui para dentro e aguardo, que eu deixo ela quietinha. Vou esconder essa perna de fio, então, neste último ponto aqui, ó, aqui em cima, ó, onde eu falei que forma a correntinha, ó, introduzo a agulha nessa perna de dentro e nessa aqui que se forma aqui atrás de cada ponto baixo. E trago o fio aqui pra cima. Trouxe ele aqui pra cima. Escondo ele dentro de alguns, passo aqui por dentro de alguns. Aí, meu fio fica bem presinho, não solta, não corre o risco de soltar. Passei por cima de 5, dentro de 5 pontos. Ajeito aqui, vou ajeitando minha peça. Puxo o fio que está saindo do rolo para diminuir a minha laçada. Diminuir a minha laçada. Venho neste primeiro ponto. Introduzo a minha agulha e coloco a laçada na agulha. Prontinho. E aqui, o fio que tá saindo do rolo, eu vou trazer ele aqui pra frente, já fazendo o meu primeiro ponto baixo da carreira seguinte. E as demais subidas vai ser da mesma forma que nós fizemos em todas as outras carreiras, tá? Então, agora, eu vou fazer carreiras com o fio salmão até atingir 12 centímetros, tá? Vamos ver quanto a gente tá, por enquanto. Por enquanto, eu estou com 8,5 centímetros, tá? Então, eu vou fazendo e vou medindo, vou fazendo e vou medindo, sempre ajeitando a minha peça com a mão, tá? Pra ela ficar bem bonitinha, bem ajeitadinha. Esse fio aqui, quando eu fizer a próxima carreira, eu já posso cortar. Então, eu vou fazer, tá? A minha quantidade de carreiras até atingir 12 centímetros. E aí, eu retorno com vocês pra gente fazer o acabamento do nosso porta-fraldas, tá? Bom, pessoal, cheguei aqui ao final da minha 9ª carreira, tá? Eu fiz 9 carreiras, não, 10 carreiras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 carreiras, tá? Deu 12 centímetros, eu já medi, tá? E agora, nós vamos fazer o acabamento de pontos baixíssimos. Eu vou fazer bem de pertinho com vocês essa parte, porque assim, quem assistiu o vídeo do porta-cotonete, do porta-algodão, sabe que eu gosto de cortar o fio. Então, quando o trabalho é redondo, eu dou 4 voltas no trabalho, 4 voltas folgadas, deixo uma sobrinha, corto e faço o meu acabamento, tá? Para para fazer a minha carreira de pontos baixíssimos. No caso do cesto quadrado, 4 voltas, eu não sei porquê, mas não dá certo, tá bom, gente? Não me pergunta por que não, que isso eu não vou saber explicar. Mas não dá certo. Então, eu faço de uma forma diferente, tá? Para ficar um acabamento que eu costumo chamar de limpo, tá? Eu não gosto de fazer assim, ó, quer ver? Tem gente que faz assim, ó. Vou explicar para vocês direitinho, para vocês entenderem. Traz a laçada, né? Aqui para trás. E aí, pronto. Aqui, ó, faz isso, ó, tá? E puxa para começar a carreira de pontos baixíssimos. Vocês percebem que não tá igual? Eu não gosto disso, tá? Eu tenho o hábito de querer entregar para minha cliente aquilo que eu gostaria de receber, tá? Então, eu vou fazer de uma forma diferente com vocês. Dá certo, perdão, dá certo para fazer um acabamento bonito no final, tá? Sem cortar o fio. Então, no caso deste porta-fraldas quadrado, nós vamos precisar de 3 marcadores para fazer esse acabamento dessa carreira de ponto baixíssimo, tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou marcar este ponto, esse último ponto aqui, tá? Eu vou marcar ele. E eu vou deixar ele aqui, tá? Ó, você pode até marcar por dentro, se você quiser assim, ó. Pronto, marquei aqui,
tá? Vou deixar ele marcado aqui. Este primeiro aqui, ó, este primeiro aqui, eu também vou marcar, tá? Vou deixar esses 2 pontos marcados aqui. E aí, eu vou nesse primeiro aqui, ó, aonde eu marquei, ó, tá vendo, ó? Nesse primeiro aqui, ó, só que aqui não é centrado, não é ponto baixo centrado nem nada, é entre um ponto e outro, ó. Entre um ponto e outro, sempre forma um espaço, no caso da gente fazer ponto baixo comum, ó, tá vendo? Então, aqui, entre o primeiro ponto aqui e o outro, eu introduzo a minha agulha e faço o meu primeiro ponto baixíssimo, certo? Fiz o meu primeiro ponto baixíssimo aqui, eu vou marcar ele. Pronto. Então, eu vou ficar com essas 3 marcações aqui, tá? Vou ficar com essas 3 marcações aqui e vou dar sequência para fazer pontos baixíssimos na minha volta toda, tá? E agora é só fazer baixíssimo, baixíssimo, tá? Lembrando que eu tenho sempre 60 pontos nas minhas carreiras, eu também vou ficar com 60, tá? Mas como eu só vou vir até aqui, eu vou ficar com 59 baixíssimos, tá? Então, eu vou fazer toda a minha volta de pontos baixíssimos, tá? E aí, quando eu chegar nesse aqui, que eu fizer o último, eu venho mostrar para vocês como é que eu vou fazer o acabamento utilizando esses 3 marcadores para ficar um acabamento limpo, tá bom? Então, vou fazer minha volta de pontos baixíssimos e quando eu chegar lá no último, eu retorno com vocês. Ah, mais um detalhe. Não apertem os pontos baixíssimos, tá? Porque se a gente aperta os pontos baixíssimos, o nosso cesto vai fechar, tá? E a gente não quer que ele feche, a gente quer que ele fique reto, tá bom? Então, vou fazer o meu, vocês fazem aí a volta de vocês, e aí a gente vem fazer essa finalização aqui juntas, tá bom? Até já. Prontinho, ó, fiz toda a minha volta de pontos baixíssimos, tá? Parei aqui um antes, né? Primeiro tá aqui, eu sempre paro um antes, que não dá pra fazer aqui novamente, certo? Então, agora a gente vai fazer o acabamento aqui pra ficar bem limpinho aqui em cima. Eu cortei meu fio, tá? Cortei o pedaço do fio, esse tamanho tá bom. Então, eu puxo o meu fio todo aqui pra fora. Puxei. Com uma agulha menor, eu venho aqui, onde está o primeiro marcador do primeiro baixíssimo que nós fizemos. Passo a minha agulha aqui por debaixo do baixíssimo, trago o fio aqui pra cima, posso tirar esse primeiro marcador. Ok, tirei o primeiro marcador. Aí, eu venho aqui, ó, com esse ponto, trago ele aqui, ó. Aqui onde está saindo o fio que nós acabamos de levar aqui pra debaixo do baixíssimo, tá? Aqui. Eu vou colocar ele já assim, ó. Aonde tá esse marcador aqui, ó, do último ponto da carreira anterior, tem uma perna de fio pra cá, uma perna de fio pra cá. Então, eu vou colocar a minha agulha embaixo desta perna de fio e já dentro deste aqui, ó, tá? Eu vou passar a minha agulha por debaixo desses 2 fios. Passei, trago o meu fio aqui pra cima. Prontinho. Trouxe o meu fio aqui pra cima, ó. Arrumo aqui, ó, pode ver que aqui tá bonito, ó. Tá vendo, ó? Aqui já tá igual os demais. Ok. Tô com o meu fio aqui. Deixo ainda esse marcador aqui, tá, gente? Neste outro marcador aqui, ó, tá? Eu passo a agulha por debaixo dessas 2 pernas de fio, ó. Tá, ó? Bem aqui, ó. Pego o fio e passo aqui por debaixo. Trago ele ali pra trás. Pronto. Trouxe ele aqui pra trás, também posso tirar esse marcador. E agora, aqui onde tá o marcador, bem exatamente onde ele está, ó. Introduzo a agulha, tá? De trás pra frente. E trago o fio aqui pra dentro, tá? Trouxe o fio aqui pra dentro, posso tirar o marcador, porque aqui eu vou arrumar, tá? Pronto. Aí, ó, olha bem, ó.
tá? Aí, ó, olha aqui, ó. Ficou todos iguais, tá? Eu costumo chamar de acabamento limpo, ficou todos iguais. E aqui em cima, a mesma coisa, ó. Tá? E aí, agora, eu vou pegar esse fio, esconder ele por dentro de alguns pontos, tá? Vou esconder ele por dentro de alguns pontos. Uns 4, 5, tá? Aí fica a critério de vocês. Continua aqui. Pronto. Ou eu não sei como é que vocês costumam fazer o acabamento de vocês. Eu costumo puxar, eu puxo bem aqui, ó. Faço assim, quer ver? Vou mostrar pra vocês também. Eu puxo aqui, tá? E dou um piquezinho só de cola de silicone. Ó, bem pouquinho, tá? E fecho aqui. Espero secar um pouquinho. E aí, eu já posso cortar o meu fio. E assim, tá pronto o meu porta-fraldas, tá? Aí, o acabamento em questão de etiquetas, nome da criança, ou se você vai usar algum bichinho, fica a critério de vocês, ou a etiqueta da logomarca de vocês, tá? Então, esse é o porta-fraldas que eu costumo fazer. Outro detalhe, eu não gosto de fazer alça em porta-fralda, tá? Não gosto. Não acho que seja uma peça que necessita de alça. A bandeja, eu acho que necessita de alça. Então, o nosso próximo vídeo vai ser a bandeja do kit. E ela eu vou fazer com alça. E aí, se vocês acharem que querem fazer o porta-fralda de vocês também com alça, vocês podem estar fazendo, tá? Que é a mesma coisa, a diferença é que lá vai ter mais pontos do que aqui, tá bom? Então, esse foi o nosso porta-fraldas, eu espero que vocês gostem. Até o próximo vídeo.